Nesse quadro eu quero trazer conteúdos mais diários sobre notícia, dar minha opinião, então eu preciso, pelo amor de Deus, que você aí que está vendo esse vídeo, dá um like, se inscreve nesse canal, nos ajude a crescer, porque eu estou com fome e você precisa me alimentar. Então vamos começar falando sobre o que importa, né, que são as notícias que eu separei para trazer. Primeiramente, a gente precisa falar sobre essa parceria entre Toyota e Haas. Primeiramente, é uma parceria de cooperação técnica, mas a gente pode ter um olhar mais abrangente em relação a isso e observar esse movimento das montadoras se aproximando da Fórmula 1. Isso é positivo? Calma lá. O Neil ele falou sobre o novo regulamento de 2026, tá? E basicamente os chassis são muito restritivos para você desenvolver. Isso é injusto demais com as equipes da Fórmula 1, mas justo com as montadoras. Talvez não justo, mas positivo para as montadoras, porque elas crescem o olho, já que motores, quando você desenvolve, eles tendem a ter um nível parecido de potência, né? Não existe uma discrepância tão grande. Então, a grande diferença é no chassis, e as equipes podem ver seus motores vencendo mais corridas, isso é bom para o marketing. Além disso, eles vão ter um motor com a rotação mais baixa, um motor mais simplificado, que pode ser muito útil para o desenvolvimento de carros de rua também, e para tecnologias que vão para caminhões, etc. Tanto que a Mercedes, ela domina esse regulamento de motores por conta da rotação baixa. Motores de 20.000 RPM era uma bucha. Lembra a Mercedes da McLaren? Era sempre um motor menos confiável. E depois simplesmente virou o motor mais confiável disparado do grid. Isso se dá porque a Mercedes já tem muita experiência lidando com motores de rotação baixa, porque eles já desenvolviam caminhões para isso há muito antes de entrar na Fórmula 1. Então eles voltam depois como equipe já com esse objetivo. E antes, só fornecendo motores, era um motor muito rápido, muito potente, mas o Kimi Raikkonen perdeu 2 campeonatos por isso. Mas voltando ao que eu estava falando sobre o próximo regulamento, para puxar o gancho para a Toyota, um regulamento que acaba atrapalhando bastante o desenvolvimento das equipes e fica um pouco injusto para elas, porque imagina uma Mercedes com 3.000 funcionários, um foguete da NASA, instalações marcianas, brigando e tendo um carro parecido, tá? Porque se tem muita restrição, os carros são mais parecidos com a Haas, que tem meia dúzia de funcionários, uma pedra e um garfo. Entendeu como fica injusto para as equipes? Isso, claro, pode até afastar algumas equipes da Fórmula 1, pode prejudicar um pouco a relação das equipes com a Fórmula 1, até em relação a contratar mais gente, investir mais em instalações. Se é tudo a mesma bosta, a gente precisa só de uma estrutura básica, que, claro, os engenheiros são demônios em forma de humanos e vão encontrar formas de contornar o novo regulamento. E o ponto-chave é, por que será que a gente precisa focar nas montadoras e não nas equipes no regulamento? Baiano, mas trazer equipes vai ajudar muito, porque vai ser mais legal ver vários motores diferentes, ok. Só que a sua montadora favorita, ela fica 2, 3 anos na Fórmula 1, muda o CEO, e ele vai patrocinar um campeonato de tênis, de ping-pong, e caga pra Fórmula 1. As montadoras fazem isso desde sempre, tá? Sempre que vem uma crise, elas são as primeiras a ir embora. Tanto que nesse regulamento anterior, tava perigoso de termos somente 2 montadoras, que a Renault ia sair e ficar Ferrari e Mercedes, antes da Red Bull assinar com a Honda. Então, assim, é complicado porque a gente sempre fica na mão das montadoras e eles sempre nos decepcionam no final dos regulamentos, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa observar como fãs. Para o espetáculo vai ser excelente e eu sou adepto de carros mais parecidos, tá, gente? Eu não sou contra, não. Eu só quero trazer esse ponto para vocês refletirem também sobre se vocês desejam de fato o bem da categoria que vocês juram amar. Mas sobre a questão da visibilidade, a gente viu um efeito reverso na Indy nos anos 90. A Indy era uma categoria que brigava com a Fórmula 1 e resolveu equilibrar os carros, deixar tudo uma bosta, e simplesmente eles entraram numa crise fodida, que até hoje não conseguiram se recuperar direito. Então a gente precisa observar como é que isso vai lidar nesse próximo regulamento de chassi e ver como a FIA vai conseguir manejar a situação. Outro adendo que eu queria trazer
Essa é só uma informação, tá? O Vitor depois pode trazer com mais detalhes sobre o que é que aconteceu ou não. Mas McLaren vai trazer um mega pacote de atualizações para Austin. E você fala, então o campeonato acabou. Talvez. De construtores eu acredito que sim. Mas a Red Bull também vai trazer. Mas na história recente a gente vê a Red Bull com muito mais eficiência do que a Red Bull na McLaren, com muito mais eficiência do que a Red Bull para atualizar o carro. Então a gente, até por conta do túnel de vento mais novo, a Red Bull tem um túnel de vento do Jurássico, e a McLaren tem o túnel de vento que foi construído esse ano, terminado de construir esse ano, então é o mais novo da categoria junto com o da Aston Martin. Então a gente vai ter alguma vantagem da Red Bull ainda para a reta final, sim, mas essas atualizações da Red Bull vão ditar sobre como vai ser o rumo do campeonato, se o Max vai conseguir de fato chegar sempre em segundo. O Sainz já falou que a Ferrari tem chance de vencer mais uma ou duas corridas esse ano. Então, eu acho que o fator determinante para a Ferrari não, para o campeonato ser decidido, pelo menos de pilotos, vai ser como a Ferrari vai se comportar nessa reta final, tá? Eu acho que a Ferrari vai ser, numa equação básica, AX mais B, o A é o que determina a direção. Eu sou meio ruim em matemática, mas o A é meio que determina a direção, né? A curvatura da reta da equação. Então acho que a Ferrari vai ser meio que esse A, tá? Porque se eles forem bem em alguma etapa, forem melhor do que a Red Bull e pior do que a McLaren, eles prejudicam o Max, que precisa chegar em segundo em todas as corridas para ser campeão. Se eles forem melhor do que a McLaren, do que a Red Bull e ganhar a corrida, aí beleza, eles prejudicam o Lando Norris, que precisa ganhar para poder fazer a diferença de 7 pontos sempre. Então a Ferrari vai ser um ponto muito chave, uma figura muito central nessa reta final de campeonato. Talvez mais até do que a Mercedes, que parece que deu uma brochada. Então a gente vai precisar ver. Pra gente finalizar o vídeo de hoje, pra tristeza de vocês, eu comentei no vídeo, no post meu recentemente, sobre como o Marco é ruim para escolher pilotos para academia. E o pessoal fala, Verstappen, Vettel, beleza, gente, mas a gente precisa citar que ano passado, ou foi ano retrasado, metade do grid da Fórmula 2 era de piloto da academia Red Bull, entendeu? E eles têm essa mentalidade de agir no atacado, tem uma porcentagem de conversão de pilotos para a Fórmula 1 muito baixa, apesar de ter muitos pilotos que foram para a Fórmula 1 pela academia da Red Bull, Sainz, Ricardo, Albon, Gasly, Verstappen, quem mais? Enfim. Mas eles, na base, eles têm muito mais, entendeu? Meio grid da academia Red Bull, gente. E eles não têm hoje um piloto que você fala, tirando o Lawson, que não é mais academia, Lawson já é piloto de Fórmula 1, mas tirando o Lawson, eles não têm hoje um piloto que fala, putz, esse cara pode ir bem na Fórmula 1, tá? E eu nem acho que o Lawson é desse primor todo pra vencer corrida ou ser campeão, tá? Um excelente coadjuvante para uma equipe de ponta. Talvez o que o Verstappen precisa. Mas eles não têm, eles têm o Lindblad, que perdeu o campeonato pro Stuka, que é horrível, tá? Na Fórmula 3. Um campeonato que foi disputado entre Brown e Fornaroli e Mini, que é um piloto ok. O Lindblad decepcionou de prêmio, muito. Então a gente precisa... E esse é o grande nome deles, tá? Enquanto a McLaren tem o Bortoleto, a Ferrari tem o Berman, a Mercedes tem o Antonelli, a Alpine tinha o Piastri até recentemente, né? Tomou esse golpe. Mas tem o Martins, que é um excelente piloto. Apesar da temporada dele de Fórmula 2, espero que isso não destrua a chance dele na Fórmula 1. E o Durham é um piloto nível Lawson, talvez. Acho que o Durham talvez seja do nível do Lawson. A Williams tem o Colapinto, tem agora o Bondarev, que puta que pariu. O Slater tá sozinho, logo ele vai aparecer por uma academia. Se não for pra Red Bull, é a cara dele ir pra uma McLaren da vida, ou um Alpine. Então, é complicado a situação da Red Bull, tá? Eles apostaram recentemente em Hauger, da Uva lá. Que é isso, entendeu? Então eu acho sim que o Marco, ele é péssimo para poder gerir a academia, tá? E vamos ver o que é que vai ser. É isso, pessoal. Acho que por hoje dá para dizer que é só. Tem uma fala do Marco, que ele fala sobre o Norris não ter mentalidade para disputar com o Verstappen. E eu acredito que isso é verdade, tá? Porque a gente vê que antes de Imola, que foi a corrida, teoricamente, que a McLaren passa a Red Bull em desempenho, em performance,
a diferença de pontos era 52, era 51 pontos, na verdade. E agora, depois da última corrida, a diferença foi para 52. Entendeu? Eu acho que o Norris, pelo seu histórico recente, ele não tem a menor condição de ganhar esse campeonato. Se for campeão, vai me surpreender muito. Pode ser. Espero que não, porque é uma tragédia para a Fórmula 1 um piloto desse nível ser campeão. É para ser o pior campeão da história. Tá? Então eu espero que ele não seja. Mas se ele for campeão, vai ser uma surpresa até pro fã dele, cara. Acho que nem o fã do Norris acredita muito nesse campeonato. E a partir do ano que vem, a gente já vê o Piastri botando as asinhas para fora, no sentido de começa a performar melhor do que o Norris, começa a fazer mais pontos com mais constância do que o Norris. Tirando a última vitória do Norris, se você fizesse o recorte das últimas 8 corridas, o Piastri foi o piloto que mais fez pontos. Eu acho que se você pegar da pausa de Spa até hoje, o Piastri foi o piloto que mais fez pontos. Então, a gente precisa observar isso daí, porque existe uma tendência de melhora de performance do Piastri, uma linha íngreme de desempenho sendo melhorado, que deve se manter para o ano que vem, para os anos seguintes. E em que momento a linha dele vai superar a barreira chamada Lando Norris? Na minha opinião, nessa fase da carreira dos dois, hoje já superou. Só que o Piastri não pode chegar na Disney batendo logo no Mickey, né? Ele precisa de um tempo, ajudar o Norris a tentar ser campeão, que não vai conseguir. Mas acho que a partir do ano que vem, se deixarem os dois brigar, é provável que o Piastri seja um grande nome. Se a McLaren fizer o melhor carro, pode ser campeão sim, tá? Contra o Verstappen. E a fala do Ralf Schumacher. Ele falou que o Hamilton hoje, na verdade, em talento, não é melhor do que o Verstappen. O Verstappen é melhor do que o Hamilton em talento. O Ralf Schumacher é um cara que eu gosto dos comentários dele. Eu acho ele um cara bastante lúcido. E eu acho que ele acertou dessa daí, tá? Ele não tem raivinha de Hamilton, ele não tem esse daí. Não tem esse egozinho que muita gente tem. Não é tipo um Sérgio Maurício comentando. Então, eu acho que ele foi sensato, sim. Eu acho que o Verstappen, gente, a gente precisa começar a se acostumar com a frase que o Jenson Button falou. Que o Verstappen é o maior talento natural da história. Mais do que Senna, mais do que Clark, mais do que Schumacher. E a gente precisa começar a se acostumar com um fato, ou não um fato, mas com a possibilidade do Verstappen ser, de fato, o melhor piloto de todos os tempos. Tá? E isso é de um cara que teve muita resistência para falar isso do Vettel, teve muita resistência para falar isso do Hamilton. E eu começo a pensar nisso sobre o Verstappen. Então, eu acho que é cedo para colocar ele em qualquer top 10 ainda, porque ele não tem nem 30 anos, não tem nem 10 anos de carreira. Calma lá também. Eu gosto de falar do piloto a partir dos 30. Mas talvez ele seja o melhor talento da história da Fórmula 1, o melhor piloto. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E já falei, deixa o like, comenta. Vai me xinga no comentário. Só me xinga de cadela, me xinga de vadia. Dá um tapa na minha cara. Desculpa, exagerei no meu fetiche. Mas dá um like, se inscreve no canal, comenta aí e me alimente, por favor, porque eu estou com fome.